Salve, salve, galera! Bem-vindos a um Poder Global, mais um Poder Global, né? Na nossa análise semanal, toda sexta-feira ou sábado, depende da circunstância, mas sempre no fim da semana, né? Nesse caso, hoje sexta, um bom sextou para vocês. Eu vou fazer uma pequena análise semanal, né? Sobre a semana, enfim, sobre situações mais cotidianas, sobre a geopolítica, vamos dizer, para a gente refletir, para a nossa reflexão. Lembrando sempre, sou Lucas Dumas de Castro, professor de História, escritor de O Brasil é o Cão. Deixa eu pegar o livro aqui. Para isso, ó, está aqui, né? O Brasil é o Cão. Então, galera, peço mais uma vez para vocês sentarem o dedo no like, se inscreverem no canal, né? E vamos que vamos para a nossa análise semanal, que é fundamental nesse nosso canal, nesse projeto. Peço para vocês se inscreverem muito, a gente precisa de inscritos no canal, né? Façam a parte de vocês, beleza? Então, vamos lá. Eu ia fazer uma live sobre... Aliás, eu ia fazer uma live, não, eu ia fazer uma análise semanal sobre algum outro tema, mas não dá para eu deixar de dizer sobre o trabalho da imprensa brasileira, né? E, assim, principalmente na área da geopolítica, né? Eu vejo muito despreparo por parte de muitos analistas, mas, assim, cara, uma coisa que me incomoda muito na imprensa, e por isso que dá o título dessa live, desse vídeo, é justamente, né? Justamente aquela coisa de noticiar aquilo que ela quer que seja verdade e não noticiar a verdade. Esse é que é o problema. A imprensa hoje, como um todo, com as suas exceções, é claro, existem bons jornalistas na grande imprensa, mas ela noticia aquilo que ela quer que seja verdade e não a verdade dos fatos. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo aqui muito claro sobre essa situação e que me incomoda profundamente, sabe? A primeira coisa que eu vejo, assim, muito forte foi o fato da imprensa fingir que não estava acontecendo nada com relação à situação dos Estados Unidos e do Brasil. Mas fingir mesmo, não noticiar, por exemplo, que os Estados Unidos mandou emissários para o Brasil para perguntar sobre a situação do julgamento da pessoal do 8 de janeiro, dos Estados Unidos ter mandado representantes, né, e diplomatas para saber sobre a situação do bloqueio do X, do Twitter, etc. E muitas outras situações que os Estados Unidos ficou 2 anos aqui falando que ia fazer e no final acabou fazendo. Quando fez, houve aquela coisa de você querer ignorar a realidade. Quando veio o tarifaço, quando veio a Magnitsky nos ministros, a imprensa entrou numa de ignorar a realidade, de tipo, não, isso não vai dar em nada. Aliás, há algumas pessoas ainda com esse pensamento, sabe? Isso não vai dar em nada, isso não atinge o Brasil. E nós aqui sabemos que isso é uma verdadeira porrada no Brasil. As tarifas de 50% são uma verdadeira porrada no Brasil. É assim que eu tenho que falar, sabe? É uma grande porrada nos exportadores, é uma grande porrada em quem depende disso, que vive disso, tem empregos sendo perdidos, etc. Então isso é uma grande porrada. E a imprensa finge que não, fala que isso não é nada e tudo mais. É uma questão de negar a realidade. Por outro lado, quando veio a Magnitsky, muitos juízes, pela imprensa, né, disseram que não ligavam, não estou nem aí para o que vai acontecer. Isso aí tem até aquela jornalista Eliane Cantanhede falando que conversou com o ministro e que falou, estou nem aí, estou nada aí para isso e tal. Ok. Só que agora, né, quando a coisa vai passando de tempo, agora não. Agora houve o elogio do Trump. Interessante como é que mudam as coisas, né? Sabe? Como a gente explicou as razões disso na live, é uma tentativa do Trump de jogar o nosso presidente na mesa, o Lula na mesa. Mas aí, né, e eu acho que o poder das palavras é interessante. Teve uma jornalista do UOL que noticiou que um ministro disse com essas palavras, abre aspas, finalmente uma luz no fim do túnel. Nesse período de trevas e tudo mais, agora nós estaremos, né, podemos ter uma luz no fim do túnel dessa situação que é complicada, etc, etc, fecha aspas. Bom,
Se o ministro diz, o ministro em questão, e eu acredito que tenha dito isso mesmo, fala que há uma luz no fim do túnel, é porque ele se sente o quê? Sufocado. É porque ele se sente em trevas. Ou seja, porque ele sabe os impactos disso. Porque ele está sentindo na pele os impactos dessa situação. Ou seja, não é uma situação simples. Não é uma situação simples. Entendeu? Assim como para os exportadores brasileiros, não é uma situação simples. A situação do Brasil não é simples nessa circunstância. Então, assim, não dá para você ficar ignorando os efeitos de uma tarifa de 50%. É uma pancada no Brasil, independentemente do que diga. O Brasil sobrevive, não sobrevive. Não sobrevive. O Brasil não tem condições. A gente já falou isso milhões de vezes, eu vou repetir. O Brasil não tem condições, sabe? E aí fica essa coisa toda, sabe, da imprensa brasileira, entendeu? Fingir, e eu sei por que acontece isso. Porque a imprensa não é porque ela seja maliciosa, não. A maioria dos casos é o seguinte: como funciona Brasília? Brasília tem lá os deputados, os senadores, sabe? As pessoas que estão dentro do poder e fica mandando recado para a imprensa. Tem uma jornalista, inclusive, que, assim, como é que muda as coisas, né? Ela pega o celular e fica, olha, o ministro acabou de me falar uma coisa aqui. É isso, tal coisa, tal. Essa informação. Não tem uma apuração daquela informação. Tipo, é notícia no ar. Ou seja, quando deveria haver o quê? Olha, o ministro me falou isso, eu vou atrás, vou apurar para ver se tem procedência, se são fatos, se não são fatos, etc. E por aí vai. Mas não. Fica ali, pega o celular e fica falando. Entendeu? E a coisa fica por isso mesmo. Hoje é assim a transmissão da notícia. Mas voltando ao assunto. Eles ficam nessa de manda para jornalista, e a jornalista manda para outra coisa, fica apurando com eles, solta a notícia, e eles se alimentam, né, da notícia que eles mesmos soltaram. E fica o quê? Numa bolha. Como Brasília é uma bolha. Se você olhar Brasília, por exemplo, ao redor de Brasília, você vai ver o quê? Você vai ver coisas muito bem feitas, você vai ver escolas interessantes, você vai ver casas interessantes, mas é um bairro ali do lado, Asa Sul, Asa Norte e tal. Mas não é o Brasil. Não é o Brasil. E é isso que essas pessoas não entendem. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito imenso. Tá entendendo? Então, e a geopolítica, o mundo é muito grande. As coisas mudaram nesse sentido. Então, eu fico pensando o que passa na cabeça, o que passa na cabeça de alguém que acha que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pode ser algum candidato a presidente da República, sabe? Eu fico pensando o que passa na cabeça de um cara desse. O quão desconectado da realidade pode ser uma situação dessa. E o que me incomoda nisso é que nós que tentamos fazer um trabalho de análise geopolítica, sério, a gente sabe que o Brasil está indo para o precipício. E isso deveria estar sendo noticiado, sabe? Porque a diplomacia brasileira, cara, sabe, com relação a muitas outras coisas, não tá legal, cara. Não tá legal, sabe? Se você olhar, por exemplo, assim, o fato do Itamaraty permitir que o vice-presidente Alckmin vá até o Irã e sente do lado do Hezbollah, do Hamas, sabe? E Houthis, das lideranças do Houthis, e dentro de um parlamento que está gritando morte a Israel. O fato do Itamaraty permitir isso, cara, mostra que as coisas não estão legais, cara, sabe? São erros muito crassos, são erros muito, assim, crassos em termos diplomáticos, que são problemáticos. Porque eu digo o seguinte, diplomacia você pode fechar com quem você quiser, mas você tem que ter um benefício. O Brasil poderia até fazer isso, mas eu pergunto, qual é o benefício que o Brasil ganhou com isso? Pelo contrário, o Brasil perdeu negócios, o Brasil criou um racha com Israel desde essa época, e aliás, mais ainda agora, né? Agora no discurso de Netanyahu, o Brasil levantou as costas e saiu. Ok, é um direito. Mas o Brasil claramente cria um racha com Israel, com o povo judaico, que é complicado, sabe? E com muitas outras organizações diferentes. E eu te digo, você até pode fazer isso sim, desde que você tenha algum benefício. Qual foi o benefício que o Irã trouxe para o Brasil? Eu quero que alguém me diga isso. Qual foi o grande benefício do Irã para o Brasil? Sério. Na geopolítica, a gente tem que ser egoísta. A gente tem que pensar no nosso, em primeiro lugar. Porque é assim que todas as grandes nações pensam.
Então a gente tem que entender com quem a gente vai fechar, com quem a gente não vai fechar. Eu nunca disse que o Brasil não tem que negociar, por exemplo, com a Rússia ou com a China, nem nada disso, ou com os Estados Unidos, ou abandonar. Não tem isso. O que eu digo é o seguinte: existem consequências e que a gente tem que botar na balança. Será que o embargo do petróleo feito pela OTAN, os países da OTAN, em cima do Brasil, por conta de estar financiando a Rússia, será que a gente vale a pena comprar esse diesel barato? Será que vai valer a pena? Existe uma situação assim séria. E isso não está sendo dito. A imprensa deve noticiar aquilo que é a verdade e não o que ela quer que seja verdade. Eu sei que existe muita esperança, sabe? Mas, cara, a coisa não tá legal. Não tá legal. Tudo que tá acontecendo não tá legal. Sério. Entendeu? E tende a piorar e a gente vai acompanhar os próximos passos. Mas as coisas não estão legais. Entendeu? Existem acertos, sim. Eu acho que é possível a questão da tarifa ser resolvida, como eu falei na live. É possível ser diminuído. Mas os erros têm que ser noticiados até para vir acertos. Para virarem acertos. Essas coisas de você botar o Alckmin lá, isso tem que ser noticiado, explicar para as pessoas as consequências disso. Não pode ser por uma cegueira ideológica. Eu digo aqui, o Bolsonaro foi o cara que iniciou isso. Esse negócio de diesel na Rússia. Na época eu falei, cara, o Bolsonaro tá maluco. Ele não pode fazer isso. Porque a Rússia vai ser sancionada um dia pela OTAN. O Lula deu sequência. Tá entendendo? Independentemente da coloração partidária, independente do lado. Erros na geopolítica são erros na geopolítica. Não mudam. Você tem que ir atrás do seu benefício, mas você tem que medir as consequências. E ser egoísta, sim, pensar mais em si. E a imprensa precisa noticiar, mesmo que ela queira que algo seja verdade. Não vai mudar. Então eu peço para vocês olharem a live de ontem sobre o discurso dos líderes, mas está aqui uma coisa que é importante que a gente diga, sabe? Beleza? Essa é a reflexão que eu passo hoje, galera. Eu vou ficando por aqui. Bom descanso para todo mundo. Eu estou realmente bem cansado essa semana, mas vamos que vamos. Se quinta-feira nós temos a nossa tradicional live. Beijo no coração. Tchau, tchau.